resumi um artigo publicado no jornal É o País, daquela feminista Eliane Brum, colunista também da revista Época. O artigo é gigantesco, por isso eu tirei algumas coisas que eram demais irrelevantes, para o vídeo não ficar muito longo. Aqui, nesse artigo, vai ser citado o Bolsonaro, mas esse artigo não é sobre política. Não é apologia ao Bolsonaro. É feminismo puro. Olhem só o título do artigo. O ataque dos machos brancos. A apresentadora Fernanda Lima foi linchada nas redes sociais por ter encerrado a edição do seu programa Amor e Sexo, de 6 de novembro, com as seguintes palavras: é bom ler vírgula por vírgula, porque a quantidade de gente que comenta, julga e condena, sem sequer ler, tem se multiplicado mais do que baratas, e às vezes com o cérebro de uma, inclusive você. Fernanda disse: chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chamam de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e a mulher que diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca. Se levamos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. O que mais? Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta está apenas começando. Prepare-se, porque essa revolução não tem volta. Bora sabotar tudo isso? Não. Todos nós estamos carecas de saber para quem são direcionadas as críticas de artistas globais. Aos eleitores de candidatos que não sejam de esquerda, ao macho branco heterossexual, que é o vilão opressor, espancador de mulher e discriminador de negros e homossexuais. Então você, Eliane Brum, é uma cínica, mentirosa e usa de tergiversações para enganar o público, o teu público esquerdista, e para atacar os que não compactuam com tua agenda ideológica. O programa havia sido gravado em julho, como ela afirmou nas redes sociais, mas de imediato uma horda de seguidores de Jair Bolsonaro interpretou a fala da apresentadora como um manifesto contra a eleição de seu mito, entre aspas. Como é possível? É bastante possível, é mesmo até previsível. Se a apresentadora está conclamando as mulheres a lutar contra a homofobia, o racismo, o patriarcado, o machismo e a misoginia, e os eleitores de Bolsonaro se ofendem e revidam, o que consideram um ataque pessoal ao seu líder, é porque compreendem que o presidente eleito defende e proclama a homofobia, o racismo, o patriarcado, o machismo e a misoginia. Entendem tudo muito bem. Em primeiro lugar, Bolsonaro não é líder. Bolsonaro foi o único candidato que despontou nesse pântano esquerdista. Se ele cometer erros, eu não votarei nele novamente, se caso houver reeleição. E é justamente o contrário, mulher. Nós apoiadores, nós que apoiamos o Bolsonaro, consideramos a fala da Fernanda Lima
um ataque ao Bolsonaro, porque tudo isso que você descreveu do Bolsonaro é mentira. Essa é a verdade. Nós temos que defender a verdade. Se o Bolsonaro não é isso, você está mentindo. Então nós temos o direito de nos ofender e revidar. Não é só vocês feministas que ficam ofendidinhas. Vocês ficam ofendidinhas por qualquer coisa, por qualquer lixo, por qualquer bobagem. Se Fernanda Lima invoca o público a combater a submissão, a tirania e a repressão, e os eleitores de Bolsonaro se ofendem, é porque entendem que Bolsonaro e também eles, vejam só, 57 milhões de eleitores defendem a submissão das mulheres e do público LGBT e dos negros, a tirania e a repressão. Nenhuma novidade. Mentirosa mais uma vez. Ninguém quer a submissão de ninguém. Nós queremos é que todos sejam iguais perante a lei. E não ter privilégios especiais apenas por ser mulher ou homossexual. Isso está escrito na Constituição. Um subtítulo aqui. Quando as fraquejadas incomodam. A mulher ocidental brasileira é muito fraquejada. A mulher ocidental é muito fraquejada. Coitadinha delas. Que ser de esquerda signifique também... Olha só isso aqui, o que ela escreveu aqui. Que ser de esquerda signifique também combater a tirania, o machismo, o racismo, a homofobia e a misoginia... perfeitamente justo e bastante honroso. Sim, bastante honroso. Basta ver os ataques que a esquerda patrocina contra aqueles que discordam de seus ideais. Os ataques do MTST, MST, Black Blocs, alunos da USP... Todas as pessoas ordeiras que só querem debater, discutir ideias. Realmente, vocês da esquerda são uma maravilha. São pessoas que não desejam o mal a ninguém. Perfeito, dona Eliane Brum. Perfeito. A rainha da hipocrisia. Embora você saiba que Bolsonaro defende o racismo. Como é que ela diz isso aqui? É espetacular isso aqui. É espetacular de nojo que dá. Embora você saiba que Bolsonaro defende o racismo, a homofobia, o machismo, a misoginia e a tirania, ter ideias diferentes não é ofender, apenas discordar. Nesse caso, apenas cumprir a lei, já que racismo, por exemplo, é crime. Sem contar que Bolsonaro jamais foi citado no programa, gravado muito antes do primeiro turno das eleições. Hipócrita. Todos já sabiam, inclusive vocês feministas, que o Bolsonaro estava com a faixa presidencial praticamente no peito, já há meses atrás. E engraçado que o programa foi gravado antes das eleições, mas o discurso caiu como uma luva depois que o Bolsonaro foi eleito. É uma coincidência, sim, estranha. Mas atenção, esse vídeo aqui não é uma apologia ao Bolsonaro. É a questão do ataque das feministas aos homens, machos e brancos, e heterossexuais. Aqui um segundo subtítulo. A polarização marcada por gênero e raça. Quem será que fez essa polarização, hein, senhora Eliane Brum? Quem será que inventou essa polarização? Foi a direita? Foram os conservadores? Foram os liberais? Ou foi a esquerda?
Não me parece que essa coincidência de vozes seja apenas mais um dos ataques que as mulheres sofrem há tanto tempo. A eleição de Bolsonaro, cujas frases desqualificando as mulheres já são bem conhecidas, destampou o ódio, conhecida só para você e para o teu público. Destampou o ódio e também o medo de certo tipo de homem que sofre por perder seus privilégios, inclusive o privilégio de poder assediar uma mulher sem ser reprimido por isso. E não destampou apenas entre seus eleitores, destampou no geral. Mentira! O que nós lutamos aqui é contra a histeria do assédio sexual, que faz com que um simples fio-fio se transforme num caso de polícia. E as feministas peçam a cabeça do homem que assobiou numa estaca em praça pública. Ou que o cara apodreça numa masmorra, numa cadeia. Como se um fio-fio fosse um crime horrendo, um morticínio. Esta é a histeria, é isto que nós combatemos. Esse aprendizado foi conquistado pela luta histórica das feministas. E luta histórica uma ova. Vocês sempre se apoiaram em partidos de esquerda. E mais recentemente por movimentos como #Primeiro Assédio no Brasil e #MeToo nos Estados Unidos. Assim como o Nenhuma a Menos, que se espalhou pela América Latina. Os avanços recentes das mulheres com a emergência de jovens feministas e o nascimento de novos feminismos. Preste atenção nisso, novos feminismos. O feminismo é o mesmo lixo desde o começo até agora. Quer dizer, está piorando. Estão conseguindo se superar a cada dia mais. Os avanços recentes das mulheres, com a emergência de jovens feministas e o nascimento de novos feminismos, aqui que eu já tinha lido, como uma marca forte do crescente protagonismo das mulheres negras, assinalam esse momento. Nenhum outro movimento se mostrou tão forte e fez tantas conquistas nos últimos anos quanto o das mulheres. E isso eu concordo, é verdade mesmo. Nunca o feminismo fez tantas conquistas, a ponto da palavra da mulher valer como prova em conteste nos tribunais. A ponto dos homens serem retirados de suas casas como se fossem ladrões, como foi o caso daquele homem que apareceu na televisão. Eu vi na internet, o senhor lá que teve um infarto foi retirado e foi levado preso porque ele não estava pagando, ele não conseguia mais pagar a pensão para a sua filha de 22 anos que estava cursando uma universidade. O cara foi colocado no camburão e levado preso. O cara cheio com a caixa de remédios, infartado. É isso aí, é essa as conquistas do feminismo, né, dona Eliane Brum? Prender homens infartados e colocá-los na cadeia porque não estão pagando pensão para suas filhas de 22 anos que estão cursando as universidades. A ofensiva contra as mulheres não é algo colateral ou secundário na eleição de 2018, como pode parecer. Na minha opinião, a grande marca desta eleição é gênero, raça e classe social. Lógico, a esquerda sempre dividiu as pessoas. Dividir para conquistar. Como mostrou pesquisa do El País, no primeiro turno Bolsonaro venceu nas 10 cidades
mais ricas do país e Fernando Haddad ganhou nas 10 cidades mais pobres. Lógico, Haddad vence onde o assistencialismo esquerdista mantém as pessoas naquele círculo de miséria e cabresto. Cabresto eleitoral. Logicamente. Como é sabido, no Brasil a maioria dos mais pobres é negra e a maioria dos mais ricos é branca. Na pesquisa do Ibope encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, 2 lixo, nem lixo não é, porque lixo ainda é reciclável. Bolsonaro ganhava por muito entre os homens, 54% a 37%. E perdia por pouco entre as mulheres, 41% contra 44% de Haddad. E você, dona Eliane Brum, você se inclui também entre os ricos e brancos? Ou vai dizer que defende os fracos e oprimidos da tirania dos opressores? Você é mais uma feminista dondoca, riquinha, que viaja pelo mundo inteiro, que tem dinheiro, que ganha para falar esse monte de besteira. E aqui ela continua os ataques. Ó. O candidato de extrema direita também ganhava por muito entre os mais escolarizados, 53% a 35%. E perdia por muito entre os menos escolarizados, 36% contra 54%. Óbvio, somente uma pessoa inculta, que depende do assistencialismo estatal e doutrinada, votaria num partido de ladrões e num poste como o Haddad, mandado pelo Lula dentro da prisão. O populista também perdia por muito entre os que vivem com até um salário mínimo, 32% contra 56% de Haddad. E ganhava por muito entre os que recebem mais de 5 salários mínimos, 63% a 29%. Mais um caso de assistencialismo que falei anteriormente. Pessoal que ganha menos, depende do assistencialismo governamental, vai votar em quem promete mais assistencialismo. É tão óbvio isso que salta aos olhos. O candidato autoritário, ela continua. Também ganhava por muito entre os brancos. 58% a 31%, e perdia por pouco entre os negros, 41% contra os 48% contra 47% de Haddad. Perdia por pouco entre os negros, mas ele não é um candidato que quer o extermínio dos negros? Olha aí, ó, a jornalista riquinha acaba de chamar os negros de idiotas por terem votado em um candidato que quer exterminá-los. As mulheres são a principal oposição a Bolsonaro. A grande oposição a Bolsonaro, e também a mais visível, é representada pelas mulheres. Mas é preciso lembrar que as mulheres não são um genérico. São sim um genérico. Para vocês feministas, mulheres estão acima do bem e do mal. Desde, é lógico, que sejam de esquerda ou que sejam feministas. Bolsonaro perdeu mais votos entre as negras do que entre as brancas, entre as nordestinas do que entre as do sul e sudeste. Então viram o que ela deu a entender? Ela deu a entender que as mulheres brancas e sulistas também são idiotas, a ponto de votarem em um candidato que as odeia e quer aniquilá-las. Como Fernanda Lima entra nessa história? Ela, tão sulista, tão branca, tão loira, um modelo de beleza tão padrão que talvez fosse aprovado até mesmo pelos rigorosos critérios de seleção de Carlos Vereza. O que não quer ver corpos feios nas ruas.
Quando Amor e Sexo começou em 2009, possivelmente muitos esperavam apenas excitação, no sentido Silvio Santos. Aquele caso do Silvio Santos e a Cláudia Leite. De uma mulher jovem e bonita falando de sexo com pouca roupa. Fernanda mostrou que é possível discutir sexo com inteligência e franqueza, sem nem se tornar um clichê de revista feminina, nem uma Barbie para consumo masculino. Com boa direção e equipe de redatores, Amor e Sexo é um programa que foi se tornando cada vez mais interessante. Não, era um programa feminista, isso sim. E foi tão interessante que está condenado já pela emissora Globo. Está condenado a terminar. Especialmente nas últimas 2 temporadas, o programa soube interpretar o momento político das lutas identitárias e levou o debate ao palco. Mas não apenas na boca de Fernanda. A apresentadora branca e heterossexual soube compreender seu, abre aspas, lugar de fala. Lixo feminista. Lugar de fala. Fernanda compartilhou um microfone e o programa tornou-se um espaço para ecoar várias identidades de gênero e de raça. Não é lixo comum, quando eu falo em lixo, é lixo nuclear. Pois é, e justamente por isso perdeu o público, por começar a fazer militância, perdeu o público e vai sair do ar. Porque ninguém mais aguenta esse discurso feminista em todos os cantos do país. Subtítulo aqui, ó. Fernanda Lima desperta o ódio dos bolsomachos porque não se deixou converter em objeto. De objeto do desejo de homens pelo país. Como de desejo de homens pelo país? Eu nunca desejei Fernanda Lima. Como que ela pode falar por todos os homens? E não se pode desejar uma mulher? Está proibido? Dona Eliane Brum. A Fernanda, que não se deixou objetificar, passou a ser odiada por uma parcela dos machos nacionais. Ela não só falava de sexo, sem ser para o gozo dos homens, como repudiava publicamente o assédio sexual. Ao compartilhar um microfone com outras identidades de gêneros e raciais, a apresentadora, de certo modo, tornou-se uma traidora de seu gênero e raça, num país marcado pelo racismo e pela homofobia, que agora também tem um presidente declaradamente racista e homofóbico. Olha só, isso aqui cabe processo. Se o Bolsonaro tivesse processado a Maria do Rosário aquela vez, teria poupado muita dor de cabeça. De Dilma a Amélia, de Marcela a Fernanda. Subtítulo. Fernanda é exatamente aquela que não se tornou bela, recatada e do lar, como foi descrita a mulher de Michel Temer. O alvoroço causado pela jovem e loira esposa de Michel Temer ainda precisa ser melhor estudado. Ela foi vendida como uma personagem de propaganda de geladeira dos anos 60. Mas muitos de seus admiradores, ao falar sobre ela, soavam como personagens de folhetim de Nelson Rodrigues. Quem ela é, de fato, o público não sabe. Quer dizer, as feministas sempre invejando uma mulher que seja do lar, bonita e recatada. Não estou entrando no mérito se a mulher do Michel Temer é isso mesmo. Mas as feministas odeiam esse estereótipo de mulher. O marido de Marcela traiu a companheira de chapa, Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente da história do Brasil, que tomou posse ao lado da filha e não do marido. Perceberam? Para ela, ter um marido é uma ofensa e uma indignidade para a mulher atual. Para a dona Eliane Brum, um marido é uma indignidade.
Temer, o vice-conspirador, estreou como presidente, por força do impeachment, com um ministério totalmente branco e masculino. Mais uma vez o ódio ao branco e masculino. Como se o Brasil ainda estivesse na República Velha. O deslocamento do lugar da mulher da primeira presidenta, o papel de máximo protagonismo de um país, para o de uma primeira-dama clássica, a sombra por trás do grande homem, não é um dado qualquer. O roteiro do impeachment tem muitas faces. Uma delas é a da primeira mulher que assumiu o poder no Brasil, sendo expulsa pela traição ética de um homem que ocupava um lugar subalterno e pela imoralidade corrupta de um Congresso composto majoritariamente por homens. Composto majoritariamente por homens, mas que sempre está aprovando leis pró-feminismo, pró-mulher. Olha aqui, jornalista, se alguém tem culpa do Temer estar lá em Brasília, é o Lula e a Dilma, e vocês eleitores que votaram neles. O Temer tem fotos fofas ao lado da Dilma, a internet está aí, é só você procurar. A internet está aí para gravar os momentos passados. O ódio das mulheres que ousam sair do lugar destinado a elas emergiu com toda a força nesse momento, depois de ser reprimido nos últimos anos pelo politicamente correto que Bolsonaro e seus seguidores tanto abominam. Fernanda Lima é só o alvo mais recente, haverá muitas outras. Logo depois do episódio, um site anunciou que a Globo teria decidido encerrar o programa. E vai encerrar mesmo, é verdade. Seguidores de Bolsonaro urraram de gozo. E realmente, eu fiquei feliz. Lixo nuclear tem que ser fechado. No Brasil, o abismo foi escavado por vários silenciamentos. O terceiro começo, esse talvez definitivo, foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, em 14 de março. Negra, lésbica e criada na favela da Maré, no Rio de Janeiro, Marielle ecoava uma multiplicidade de vozes até então silenciadas. No legislativo, ela representava as várias periferias que avançavam sobre o centro. Então a calaram com 4 tiros na cabeça. Por que você não aproveita para falar sobre o atentado contra a vida do Bolsonaro? Ou vai me dizer que o Adélio é um lobo solitário e agiu sozinho? Por que não toca nesse assunto, dona Eliane Brum? O abismo vivido pelo Brasil foi escavado por silenciamentos, em particular pelo silenciamento das vozes de mulheres. A melhor maneira de enfrentar a opressão que se infiltra desde o cotidiano, nos pequenos atos e nas pequenas desistências, é falar, juntas, mulheres e homens que amam as mulheres. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas o fim do que só começou ou continuou depende do tamanho da resistência e da capacidade de voltar a dar significado às palavras pelo debate e pelo confronto das ideias. E vocês fazem muito confronto de ideias. O Brasil não pode mais tolerar silenciamentos. Como enfrentar a opressão? Recusando-se a silenciar. É isso aí. Nós, homens, não conseguimos mais aguentar ficarmos no silêncio, sendo tripudiados e ridicularizados. Agora é a nossa vez. Mas não se preocupe, jornalista branca e riquinha. Os privilégios das mulheres irão continuar, porque ainda estamos vivendo em uma sociedade extremamente feminista e não vai ser com a eleição de apenas um presidente que isso vai mudar. A igualdade real que nós, homens, queremos, talvez nunca venha a acontecer de fato. Mas se prepare, nós vamos dar bastante trabalho a feministas como você. É isso aí.